Existem rotas que são planejadas e rotas que são vividas. Isso começou em Paris e com uma ideia clara: percorrer algumas das vilas mais encantadoras desta região da França. Mas fazer isso no nosso ritmo? Será mesmo uma boa ideia fazer esse percurso de carro? Quantas vilas dá para incluir, sem que a viagem se torne cansativa? Por 7 dias buscamos descobrir isso. Companheiros de viagem, somos Mônica e Fernando. Ainda temos lugar no carro. Vocês entram, vamos partir. Mas antes de terminar essa rota, houve uma última parada. Um lugar onde, durante quase 8 séculos, reis e imperadores deixaram sua marca. Salões que foram testemunhas de decisões que mudaram a história da França. Um palácio menos visitado que Versalhes, mas com uma força diferente. Será que chegaríamos até lá no final? Mas tudo começou em Paris. Chegamos à cidade com parte da nossa família em meados de dezembro. Éramos 5. Então precisávamos de espaço e conforto para nos locomover durante todo o percurso. Sentamos em frente ao mapa e marcamos o percurso. Sairíamos de Paris e voltaríamos para Paris, em um roteiro pensado para aproveitar sem pressa, passando por vilarejos, cidades e um grande final que já tínhamos em mente. Desde o primeiro momento, tivemos certeza de que esse roteiro era ideal para fazer de carro, e a experiência só confirmou isso. Nesse tipo de percurso, onde as cidades ficam distantes umas das outras, e o charme está em se desviar e parar sem depender de horários, viajar de carro faz toda a diferença. E para organizar tudo, reservamos o veículo através da Discover Cars, uma plataforma que compara diferentes empresas e permite que você escolha facilmente a opção que melhor se adapta à sua viagem. O processo é muito simples. Você informa o local de retirada e devolução, escolhe as datas e horários e seleciona o modelo que precisa. E você pode adicionar a cobertura completa, algo que sempre recomendamos para viajar com tranquilidade. Você confirma a reserva online e pronto. Além disso, deixamos na descrição e no blog o nosso link exclusivo para vocês, para que tenham um desconto no aluguel do carro. É válido para qualquer destino, em qualquer momento e sem data de validade. Também deixamos aqui o código QR na tela para que você possa acessar diretamente. Com tudo pronto, partimos rumo ao nosso primeiro destino. Começávamos a viagem. Depois de cerca de 170 quilômetros, chegávamos a uma cidade com casas de estrutura de madeira e ruas de paralelepípedos. Um lugar perfeito para nos instalarmos e começar a descobrir essa rota com calma. Turba. Estamos na região de Champagne, que já visitamos e registramos em vídeo no canal. Mas desta vez, viemos com um objetivo diferente: descobrir uma cidade na qual ainda não tínhamos estado, Troyes. Fomos à hospedagem deixar a bagagem e sair logo para caminhar pelas ruas. O mais bonito dessa cidade é se perder pelas ruas de paralelepípedos, entre casas medievais e descobrir igrejas a cada passo. As casas parecem desafiar a gravidade, inclinadas pelo passar dos anos, mas cuidadosamente preservadas. Suas cores intensas e as estruturas de madeira fazem com que esse passeio realmente pareça que está acontecendo dentro de um conto de fadas. Troyes é uma das cidades medievais mais bem preservadas da França. Durante a Idade Média, foi um importante centro comercial, famoso por suas feiras de champanhe, que atraíam mercadores de toda a Europa.
Em Troja, pequenas esculturas de bronze realistas estão espalhadas pelo centro histórico. Elas fazem parte de um conjunto artístico moderno colocado para dar vida às praças e ruas medievais. Seus edifícios mais notáveis incluem a Catedral de São Pedro e São Paulo, uma imponente igreja gótica que começou a ser construída no século XIII e que impressiona pela amplitude de seus vitrais. Também vale a pena entrar na Igreja de Santa Madalena, uma das mais antigas da cidade, conhecida por sua delicada estrutura de pedra esculpida no interior. Mas, além dos monumentos em si, o que realmente torna Tours especial é o seu conjunto. Caminhar sem rumo certo, atravessar pequenas praças, descobrir pátios escondidos e deixar que a arquitetura medieval dite o ritmo do passeio. Nós, como dissemos, visitamos em dezembro e o clima era ainda mais especial. O mercado de Natal enchia as praças de luzes, barracas de artesanato e aromas de especiarias quentes. Caminhar ao entardecer, com as fachadas iluminadas e aquele ar festivo, foi um daqueles momentos que realmente ficam marcados na viagem. Sobre esta cidade faremos um vídeo completo mais adiante, porque acreditamos que ela merece. À noite, jantamos em um restaurante no centro histórico para encerrar o dia tranquilos. Mantivemos o nome do restaurante e o preço do jantar no gráfico para servir de referência ao montar seu roteiro pela cidade. Escolhemos um hotel no centro histórico para nos hospedar. Ótima escolha. O quarto duplo, com café da manhã incluso e cancelamento gratuito, custou €190 por noite. Pela manhã, tomamos café da manhã no hotel. Nessa época do ano, em dezembro, o amanhecer demora um pouco mais para chegar, mas nós já estávamos prontas para sair. Um novo dia dava início a mais estrada. Estávamos a pouco mais de 300 quilômetros da próxima cidade, já na região da Alsácia. E como costuma acontecer nessas viagens de carro, o caminho também se torna destino. Passar por pequenas cidades, ver as placas indicando que o Tour de France passou por ali, enfim, simplesmente aproveitar o percurso. Bulaus. Mulhouse é conhecida principalmente por seus grandes museus, especialmente o do automóvel e o do trem, dois dos mais importantes da Europa em suas categorias. Em dezembro, também realiza um dos mercados de Natal mais famosos da região. A cidade tem um centro histórico pequeno, mas agradável, com casas coloridas, praças animadas e uma arquitetura que já começa a mostrar aquele caráter tão particular da Alsácia. A praça, com a prefeitura e o templo de Saint-Étienne, é um dos pontos mais bonitos para passear com calma. Se perder pelas ruas dessa cidade vale muito a pena.
Vão com calma, parem como nós, para tomar um café e descubram passo a passo o encanto desta cidade francesa. O Museu do Automóvel, como dissemos, é um dos indispensáveis da cidade, então o incluímos no nosso roteiro. O Museu do Automóvel de Mulhouse abriga a maior coleção privada de carros clássicos do mundo. Em seu interior é possível ver verdadeiras joias históricas, desde modelos do início do século XX até veículos de luxo e de competição, incluindo várias peças da Bugatti, que são verdadeiras obras de arte sobre rodas. A entrada geral custa 18 euros. Mesmo para quem não é especialmente fã de carros, a apresentação e a grandiosidade da coleção fazem com que a visita seja surpreendente. O Museu do Trem, por sua vez, é um dos mais importantes da Europa e permite percorrer a história da ferrovia através de locomotivas e vagões originais de diferentes épocas. A entrada geral custa 16 euros. Depois de visitá-la e aproveitá-la no nosso ritmo, partimos já no final da tarde para o vilarejo, onde ficaríamos hospedados naquela noite, prontas para continuar descobrindo essa região da França. No dia seguinte, chegávamos a Eguisheim, que seria a nossa base para explorar vários vilarejos próximos. Durante os próximos dias, ficaríamos 3 noites em um hotel, muito de acordo com a estética do lugar, com aquela arquitetura típica da Alsácia, que faz a gente se sentir dentro de um cartão postal, e com um restaurante ali mesmo, algo tão prático quando se viaja em família. Eguisheim fica na região da Alsácia, a poucos quilômetros de Colmar, rodeada por vinhedos e colinas suaves que fazem parte da famosa Rota do Vinho da Alsácia. É uma das vilas mais pitorescas da França e tem um formato muito peculiar. O seu centro histórico está organizado em círculos concêntricos que rodeiam a praça principal, o que convida a passear sem rumo certo, simplesmente se deixando levar pelas suas ruelas de paralelepípedos. As casas, com estruturas de madeira, fachadas em tons pastéis e varandas cheias de flores, parecem ter saído de um conto de fadas. Na verdade, Eguisheim foi uma das fontes de inspiração para a vila do filme A Bela e a Fera, da Disney. E ao caminhar por suas ruas, é fácil entender o porquê. Além de sua beleza, vale a pena parar na Praça Central, onde fica o castelo dos condes de Eguisheim, e subir até a Capela de São Leão. A Capela de São Leão é dedicada a Leão IX, um papa que nasceu aqui, em Eguisheim, no século XI. Também encontramos a Igreja de São Pedro e São Paulo, a igreja paroquial de Eguisheim. Nós já tínhamos visitado esta vila em outra ocasião e desta vez prometemos voltar para nos hospedar aqui. E posso garantir que foi uma excelente decisão. A vila é pequena, então, apesar de ser um lugar que pode ficar movimentado durante o dia, quando anoitece, ela se esvazia e recupera uma calma muito especial. Aquele momento em que voltávamos para o hotel, nos preparávamos para o jantar e saíamos para caminhar por ruas quase silenciosas. Tinha um encanto difícil de descrever, e foi aí que sentimos que estávamos realmente vivendo a Alsácia.
Já mencionamos o hotel para vocês. Escolhemos uma hospedagem tipo cama e café, bem de acordo com a estética da vila. No mês de dezembro, pagamos cerca de 200 euros por quarto, com café da manhã incluído e cancelamento gratuito. Embora tenha sido tudo perfeito, o banheiro é muito desconfortável. Pelo menos para nós, porque tem banheira e um chuveirinho de mão, mas não um chuveiro fixo no alto. Ou seja, era preciso tomar banho segurando o chuveirinho. Também tem, o que é muito cômodo, uma área para estacionar atrás da acomodação. Se vocês forem de carro, que é a ideia nesse tipo de vilarejo, a estadia pode ser muito mais confortável. Lembrem-se que nessa região os preços sobem no Natal. Então, em outras épocas, as tarifas costumam ser diferentes. Incluímos no blog o link de todos os hotéis citados para que consultem a disponibilidade nas suas datas. Música. Bem pertinho dali, tínhamos Colmar, uma cidade que quase sempre está presente em qualquer roteiro por essa região da França. Música. Estávamos separados por apenas 6 quilômetros. E essa é outra vantagem de se hospedar em Eguisheim. Todos esses vilarejos ficam muito próximos uns dos outros. Colmar é, para muitos, a joia da Alsácia. Uma cidade que combina a elegância de uma pequena capital com o charme de um vilarejo de conto de fadas. Música. Durante o dia, seus canais refletem as fachadas em tons pastéis e as casas com estrutura de madeira perfeitamente conservadas. Música? O bairro, conhecido como Petite Venise, é um dos cantinhos mais fotografados, com barcos que percorrem o canal e varandas cheias de flores que parecem decoradas com precisão. Caminhar pelo seu centro histórico é ir descobrindo praças amplas, igrejas góticas como a de São Martinho, e edifícios renascentistas que mostram a riqueza que a cidade teve em séculos passados. Música? Mas se durante o dia ela é encantadora, à noite Colmar se transforma. A iluminação quente realça as fachadas. E embora seja um lugar bonito em qualquer época do ano, no Natal ganha uma iluminação realmente especial. Música? Em dezembro. Além disso, as luzes de Natal acentuam ainda mais essa atmosfera mágica que faz a gente querer caminhar sem olhar para o relógio. Música. Em outra ocasião, nós nos hospedamos aqui, no Hotel Touraine. Vou deixar o link no blog para que vocês possam consultar os preços nas datas de interesse, caso prefiram se hospedar em Colmar ao invés de Eastgate. Música. O clima durante a nossa visita não estava dos mais ensolarados, e os dias eram curtos. Por volta das 4:30 da tarde já começava a escurecer. Ainda assim, essas cidades são tão mágicas que a gente aproveita do mesmo jeito, e o clima natalino toma conta das ruas. Música. Nós já tínhamos visitado a região na primavera, com as cegonhas e os vinhedos ao longo das estradas, e também é lindo. Deixamos algumas imagens para que vejam que, em qualquer época do ano, esse passeio de carro pela França tem seu charme. Música. Hoje visitaríamos mais uma vila e depois voltaríamos para o hotel, Turkheim, que fica a apenas 7 quilômetros
Como vocês podem ver, esses lugares ficam muito próximos uns dos outros, então decidir qual visitar pode ser difícil. Há mais vilarejos bonitos do que tempo para conhecê-los. Música. Turkheim é uma das vilas que parecem paradas no tempo. Está localizado no coração da Alsácia, a poucos quilômetros de Colmar, e faz parte da famosa Rota do Vinho. Caminhar por Turkheim é ideal para se perder entre pequenas praças, descobrir cantinhos escondidos e aproveitar a calma de uma vila autêntica que parece viva, mas tranquila ao mesmo tempo. Música. Suas ruas de paralelepípedos e casas com estrutura de madeira são cheias de cor, com varandas decoradas com flores e detalhes que mantêm a tradição da Alsácia intacta. Nessa época do ano, logicamente, as flores dão lugar às decorações de Natal. Música. Passar pelo portão de sua muralha medieval nos faz sentir que estamos entrando diretamente em outro século. Música. Na visita em dezembro, o clima natalino deu charme especial ao local. Luzes, aromas de especiarias e pequenas lojas locais fazem com que cada cantinho convide a parar e caminhar devagar. Música. Se você está gostando desse tipo de roteiro detalhado, feito por viajantes de verdade, com passeios passo a passo, ou se você está sentindo que está indo com a gente durante o passeio, a gente te convida a se inscrever e deixar o like para não perder nenhum dos nossos roteiros. E também para compartilhar com aqueles companheiros de viagem que gostam de montar seus próprios roteiros, assim como você e eu. Música? Para quem percorre a região de carro, é importante saber que é possível estacionar em estacionamentos gratuitos, bem em frente à entrada da vila, o que facilita muito a visita. Depois de passear por Turkheim e aproveitar sua tranquilidade, voltamos para o nosso hotel em Egesheim. Eram só 7 quilômetros, então a viagem foi curta e confortável, permitindo que descansássemos um pouco antes do jantar. Era um momento ideal para relembrar o dia, curtir o clima da vila à noite e nos prepararmos para os próximos destinos do roteiro. No dia seguinte, assim como no dia anterior, o jantar também foi no restaurante do hotel. Música. Hoje nos esperava mais um dia em Egesheim, com a ideia de visitar duas vilas, além de mais música. O primeiro foi Riquevir, uma das vilas mais famosas e pitorescas da Alsácia, com suas casas coloridas e estruturas de madeira perfeitamente conservadas. Suas ruas de paralelepípedos, que levam a uma rua cheia de lojas, parecem saídas de um conto de fadas. Música. Mas, sendo dezembro, a quantidade de visitantes era realmente alta. Então decidimos não ficar muito tempo e continuar nosso caminho para o próximo destino. Música, música. Nós já visitamos Riquevir fora dessa temporada de Natal e é uma vila como as outras. Linda para passear, a vila é maravilhosa, igual em qualquer época. Mas como vocês viram nas imagens, era praticamente impossível caminhar de tanta gente que tinha. Música, música. Então seguimos viagem. Mais uns 15 quilômetros nos aproximavam de Kaisersberg. Música.
Assim chegávamos a Kaisersberg, a alguns quilômetros de distância. Música. A cidade nos recebeu com ruas tranquilas, fachadas decoradas e um ambiente muito mais relaxado do que Reykjavik, ideal para pararmos para almoçar. Kaisersberg é outra das vilas mais bonitas da Alsácia, localizada no coração da famosa Rota do Vinho. E sua história remonta à Idade Média, quando fazia parte de uma importante rota comercial da região. Música é conhecida por seu castelo no alto da colina e por seu encantador centro histórico. Escolhemos um pequeno restaurante local, onde aproveitamos a típica culinária da Alsácia. Enquanto almoçávamos, podíamos observar as ruazinhas cheias de detalhes e sentir como o dia avançava com calma. Um momento perfeito para recarregar as energias antes de terminar nosso roteiro de hoje. Como sempre, vou deixando as notas fiscais de tudo o que comemos. Lembrem-se de que éramos 5 pessoas. Música. Em Kaisersberg, destacam-se, além da ponte fortificada, a Igreja de Santa Cruz, conhecida por seu interessante retábulo medieval. Música. E as ruínas do Castelo Imperial, que dominam a vila do Alto da Colina, uma fortaleza do século XIX. Música para controlar essa importante rota do vale. Na nossa última noite em Egsen, também jantamos no hotel e continuamos degustando pratos típicos da Alsácia. O dia amanhecia em Egisheim e nós preparávamos as malas porque outro destino imperdível na França nos esperava: Estrasburgo. Nosso plano de percorrer essas cidades da França de carro durante 7 dias estava sendo um acerto, exatamente como havíamos imaginado. Porque nessa viagem, o mais importante não é o destino, mas as coisas lindas que descobrimos ao longo do caminho. Mas antes de chegar, faríamos uma parada em Ribeauvillé, um pequeno e encantador vilarejo medieval, famoso por suas 3 torres e sua rua principal, cheia de casas com estruturas de madeira e fachadas coloridas. Apesar do movimento em dezembro pelo mercado de Natal, ainda é possível encontrar ruas e praças tranquilas para caminhar e observar os detalhes da arquitetura da Alsácia. Foi um passeio curto, mas delicioso e perfeito para sentir novamente a magia dessas vilas. Depois de nos perdermos por essa rua principal e aproveitarmos muito esse passeio, seguimos para Estrasburgo, a pouco mais de 50 quilômetros, agora aproveitando as paisagens de vinhedos e colinas da Alsácia que margeiam a estrada. Chegamos à tarde, justamente quando a cidade começava a se preparar para a noite, nos hospedamos. Um Ibis foi o escolhido. Dessa vez, pagamos cerca de 200 euros pelo quarto duplo, com café da manhã e cancelamento gratuito em dezembro. Como sempre, no blog, em um post, ficam os dados. As ruas do centro histórico, com seus canais e casas antigas, começavam a se iluminar com as primeiras luzes,
criando um ambiente íntimo e acolhedor. Amanhã passaríamos o dia inteiro explorando Estrasburgo, conhecendo sua impressionante catedral, os bairros medievais e, claro, os famosos mercados de Natal que dão tanta vida a essa cidade. Em dezembro, jantamos em um lugar típico desta cidade. Deixo aqui o nome e a nota fiscal. Acordávamos em Estrasburgo e começávamos um dia inteiro na cidade, com tempo suficiente para explorá-la a fundo e aproveitar cada cantinho do seu centro histórico. Já conhecíamos a cidade de outra visita, quando exploramos suas ruas e canais por vários dias. Deixamos um vídeo com esse roteiro para quem quiser ver tudo em detalhes. Se vocês ainda não conhecem Estrasburgo, aconselho que dediquem pelo menos 2 dias inteiros. Lembrem-se que, no nosso caso, estávamos chegando já no final da tarde, ou à tarde, porque escurece muito cedo. Então, o que estava ficando completo era um dia e algumas horas. Não recomendo se vocês não conhecem a cidade. Estrasburgo tem muito a oferecer. Sua imponente catedral gótica, com seu relógio astronômico e os detalhes da sua fachada, é um ponto de visita obrigatório. A entrada na catedral é gratuita e, nesta época, vocês podem ver o presépio montado. A partir dali, caminhar pelo bairro de Le Petit France é como voltar vários séculos no tempo. Canais ladeados por casas com estrutura de madeira, pontes de pedra e ruas de paralelepípedos, que convidam a parar para observar cada detalhe. Além disso, a cidade está repleta de praças amplas, edifícios históricos e pequenas lojas locais, onde é possível sentir o cotidiano alsaciano. Embora o dia não estivesse ensolarado, as cores das casas, os reflexos na água e o clima natalino fizeram com que a experiência fosse realmente mágica. Passamos a manhã e a tarde caminhando, explorando os cantos mais emblemáticos e outros menos conhecidos, aproveitando os cafés e pequenos restaurantes locais. Estrasburgo mostra que, mesmo em uma cidade conhecida, sempre há novos detalhes para descobrir. A tudo isso se somava a magia dos mercados de Natal. Nessa época, na verdade, caminhar por suas ruas é sempre um prazer. Esta cidade tem algo especial, mas mesmo sem vontade, era preciso partir. Mas a viagem ainda não tinha terminado. Aqui vocês têm 2 opções: viajar diretamente para Paris, que fica a cerca de 500 quilômetros, e terminar o tour lá, ou adicionar mais uma noite no caminho. Algumas boas paradas podem ser Chaumont, voltar para Troyes, Châlons-en-Champagne, há outras boas opções também, e de lá retornar para Paris. Nós escolhemos parar mais uma noite para poder visitar, na manhã seguinte, o Palácio de Fontainebleau. A cidade, além disso, também é muito bonita.
Fontainebleau é uma pequena e elegante cidade situada a cerca de 70 quilômetros de Paris, rodeada por uma das maiores florestas da França. Durante séculos, foi um lugar muito apreciado pela realeza, que vinha aqui para descansar e aproveitar a natureza. Hoje, a cidade mantém esse ar tranquilo e refinado, com ruas agradáveis para caminhar, pequenas lojas, cafés e restaurantes que convidam a fazer uma pausa antes ou depois de visitar seu famoso palácio. Também é uma cidade universitária, com um ambiente animado o ano todo. E embora muitos visitantes venham apenas para ver o palácio, vale a pena dedicar um tempo para passear pelo centro e aproveitar o clima relaxado que essa cidade histórica oferece. E agora sim, a visita ao palácio. A construção é linda e elegante, e passear por suas salas e jardins é realmente bonito e interessante. O palácio foi residência dos reis da França durante séculos, desde Francisco I no século XV I até Napoleão Bonaparte. Muitos monarcas deixaram aqui sua marca. Na verdade, foi neste palácio que Napoleão assinou sua primeira abdicação em 1814, antes de partir para o exílio na ilha de Elba. Essa mistura de arquitetura renascentista e salões imperiais faz com que a visita seja diferente de Versalhes, mais íntima, mais variada e, em muitos momentos, mais tranquila. A entrada geral custa cerca de 14 euros, embora geralmente haja tarifas reduzidas e acesso gratuito para menores de 18 anos e cidadãos da União Europeia. Menores de 26 anos. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria, mas se vocês viajarem em alta temporada ou fins de semana, recomendamos adquiri-los online com antecedência para evitar filas. Calculem dedicar pelo menos 2 horas para percorrer o interior com calma, e um pouco mais se quiserem passear tranquilamente pelos jardins. Passear pelos jardins é fantástico e muito tranquilo. Tinha pouquíssima gente, e realmente foi maravilhoso poder fazer esse passeio. Se vocês estiverem fazendo esse roteiro de carro, bem em frente ao palácio, há um estacionamento pago muito conveniente, o que facilita bastante a visita. Mas repito, se você já conhece Versalhes, é uma excelente opção. Se sobrar um dia em Paris, nós começamos, já à tarde, o retorno para Paris. Estávamos a pouco mais de 60 quilômetros de distância. Devolveríamos o carro e ficaríamos vários dias na cidade, encerrando assim essa rota por alguns dos vilarejos mais bonitos da França. Essa van teve um custo de 827 euros por uma semana, já com cobertura de seguro. Mas isso é apenas para referência, porque esse valor varia muito, dependendo de vários fatores, entre eles o tamanho do veículo, as datas e a antecedência. Lembrem-se que o nosso link promocional com desconto exclusivo da Discover Cars é para vocês, companheiros de viagem. Está disponível na descrição e no código QR na tela, assim como no nosso blog. Vocês podem usá-lo para qualquer destino, a qualquer momento e sem data de validade. Não percam!
Em 7 dias, visitamos vilarejos medievais, cidades históricas e um palácio que marcou a França. Tudo no nosso ritmo, aproveitando cada parada sem depender de horários. O mapa do percurso e as informações sobre as acomodações também estão em um post especial no blog. Se gostam de viagens de carro, podemos seguir por aqui.